Olá, boa tarde. Hoje estamos a fazer aqui um pequeno vídeo, estamos a voltar um bocadinho para trás no tempo, atendendo ao facto de estão a surgir alguns problemas em termos de internet quando estamos a fazer os nossos diretos. Estamos a fazer agora aqui um vídeo onde eu vou fazer a apresentação de alguns tecidos. Portanto, será sempre uma outra possibilidade de fazer chegar até vós as novidades que vão chegando por aqui. Portanto, nós recebemos aqui uns tecidos florais que eu pessoalmente acho lindíssimos e queria partilhar convosco. Acho que eles existem dois tons e qualquer um deles acho que fica muito bonito para vários tipos de trabalho e até podendo fazer várias combinações. Portanto, nós temos aqui este tom, este que é em tons de azul claro, rosas e verdes, uns tons mais abertos, e depois temos o mesmo padrão nos tons os tons mais velhos, vá por assim dizer. Pronto, não são tons tão abertos, mas eu acho que qualquer um deles são lindíssimos. Portanto, nós aqui, à semelhança do que fazemos em diretos, vamos atribuir números aos tecidos, em que vamos considerar que este tecido é o número 1. Ele tem 1,5 m de largura, é um tecido 100% algodão. E depois neste tom, será o número 2. Portanto, no caso do número 1, nós temos aqui este tecido que para esta marca é conhecido como o estonado. Em alguns casos será aqueles tecidos marmoreados, mas no caso desta empresa chama-lhe os estonados. Portanto, este tom verde estonado, que será para nós o número 3, como vocês veem, combina muito bem aqui com este, porque os tons do verde combinam muito bem. Imaginem que vocês querem fazer, por exemplo, uma carteira, uma capa de uma agenda, uma capa de um livro, o que quer que seja, podem sempre fazer uma combinação com estes dois, em que podem usar, por exemplo, o estonado para lhe dar algum apontamento, ou mesmo para fazer, no caso de uma carteira, fazer o interior com o estonado. Depois, o que é que eu tenho aqui como outras sugestões? Imaginem que vocês querem fazer uma carteira ou uma mala, por exemplo. Nós temos aqui o linho alentejano neste rosa vivo, que chamam-lhe eles o chiclete. Estão a ver que combina aqui muito bem também. Em que nós vamos considerar, por exemplo, que este será então o número 4. Para além deste linho alentejano, que é um tecido que tem 2,80 m de largura e que é um tecido muito bom mesmo para malas, porque é um tecido com muito mais estrutura. Portanto, para além deste rosa, que fica aqui muito bem, nós temos também um linho alentejano em verde, que também, como vocês veem, combina muito bem aqui. E este linho alentejano verde será então o número 5. Depois, como opções para estes tons mais velhos, nós temos aqui este estonado que combina muito bem aqui. Pessoalmente, gosto muito de ver esta combinação. Portanto, acho que vai exatamente ao tom da flor, em que este estonado será o número 6. Temos também o linho alentejano neste rosa, que é o rosa velho. Estão a ver? Que fica muito bem. Imaginem aqui para fazerem assim esta combinação. Acho que fica muito bonita também. Em que este linho será, o rosa velho será o número 7. Mas que também, lá está, fica muito bem com este linho verde que eu já mostrei anteriormente, em que este linho, volto a recordar, que é o número 5. Pronto, este tecido, como eu digo, é lindíssimo para vocês fazerem malas, fazerem carteiras, mas eu acho que também fica muito bonito até para fazer a decoração de um quarto. Eu imagino, por exemplo, uma colcha feita ou em rosa ou em verde e depois fazer uns almofadões para fazer a decoração da cama com estes padrões florais
que eu acho que são espetaculares. Pronto, isto é uma das sugestões. Agora vou-vos mostrar uma outra coleção que tenho também para partilhar convosco. Pronto, será então esta a segunda coleção que eu vos vou mostrar. É uma coleção que a Fuxicos e Fricotes lançou, com um padrão que nós ficámos simplesmente apaixonadas. Lançaram um painel de individuais de mesa, em que o painel tem 4 individuais, 2 destes com melancia e 2 destes aqui com a limonada e com flores. Pronto, este painel tem, como eu disse, tem 4 individuais, 2 de um, 2 do outro, vão ver, em que vocês podem usar para estruturar os individuais uma sarja, por exemplo, que é um tecido já um bocadinho mais em conta. No caso de haver quem faça para vender, portanto é sempre uma mais-valia, bem como podem combinar também com o linho alentejano, que fica bem. Pronto, temos então este painel dos individuais, que será neste caso o número 8, o painel dos individuais. E depois eles lançaram também, que já lançaram noutras coleções, um painel de carteiras, que será este painel, o das carteiras, o número 9. Ele é composto, portanto, tem uma carteira aqui com este xadrezinho e com os jarros, estão a ver, com estes jarros de flores. Faz assim uma pochete já um bocadinho grande. Ela vem toda marcada, o que facilita muito o trabalho de quem está a fazer uma fase de aprendizagem, portanto facilita muito a quem está a fazer essa aprendizagem, porque eles têm inclusivamente aqui a dizer onde é que cosem o fecho, pronto. Aqui onde é que fazem as marcas da costura, portanto é muito, muito detalhado para quem está a aprender. Neste caso vocês devem pôr, por exemplo, uma manta para fazer o estruturamento da bolsa, depois usarem um outro tecido para fazer o interior. Nós aqui na loja temos as mantas. Se por exemplo vocês quiserem fazer uma bolsa e que queiram uma bolsa onde vocês possam, por exemplo, pôr os vossos produtos de maquilhagem, há um material que nós chamamos a tela, que é um género de um material plastificado, mas muito macio, bom para pôr no interior das bolsas, que permite, se vocês entornarem, ou se, por exemplo, se um batom se abrir e que suja, vocês passam com um paninho ou com uma toalhita de limpeza e conseguem limpar por dentro, é diferente do tecido, portanto acaba por dar aí um bocadinho mais de margem. Portanto, nós temos esses produtos também disponíveis aqui na loja, bem como o fecho ao metro. Portanto, este painel, como eu estava a dizer, tem aquela bolsa maior. Depois tem esta aqui em padrão floral, meio arredondada. Vão ver. Onde também aqui estão todas as indicações da costura. Depois tem duas mais pequeninas, que dá para fazer, por exemplo, um porta-moedas. E tem depois aqui uma outra maior. Estão a ver? Pronto, este painel tem 1, 2, 3, 4, 5 carteiras possíveis com tamanhos variados. Portanto, dá sempre aqui uma margem para quem faça para vender. Portanto, tem sempre aqui uma boa margem. Este, volto a lembrar, que é o painel número 9, o painel das bolsas. Depois, à semelhança destes painéis, eles lançaram também os tecidos, por assim dizer, ao metro com os padrões. Portanto, nós temos aqui, por exemplo, o número 10... é este tecido, que eu acho lindíssimo, com os limões, com as limonadas e com as abelhas, que é exatamente igual ao painel dos individuais aqui, estão a ver? É o painel de fundo. Ou seja, se vocês quiserem fazer para vocês, podem usar este tecido para fazerem o fundo do individual, se assim o entenderem, bem como podem, por exemplo, fazer um cestinho para pôr o pão na mesa, podem fazer um avental onde põem um bolso com este tecido, também fica bem. Podem até fazer uma toalhinha de mesa onde põem, por exemplo, podem fazer uma toalha com sarja, que é um tecido sempre mais estruturado, e, por exemplo, fazerem os cantos da toalha com este tecido, também há essa possibilidade. Portanto, este então é o número 10, o dos limões. Nós temos, depois, como eu estava a dizer, se quiserem até podem fazer um pano da louça, por exemplo. Nós temos aqui disponível na loja também o waffles em várias cores. Nós gostamos de ver este amarelo aqui para fazer a combinação. Estão a ver? Podem fazer um pano da louça com waffles onde lhe podem aplicar uma barra deste tecido, em que o waffles será o número 11.
Se vocês quiserem fazer, por exemplo, um cesto para pôr o pão e quiserem usar, por exemplo, este tecido para exterior, mas quiserem um tecido para interior, eles têm aqui, lançaram também este xadrezinho em tons de verde, que é exatamente o tom deste tecido, bem como é o fundo, se vocês forem ver, é o fundo do individual. Estão a ver? Portanto, podem usar até este como um básico, em que este xadrez simples é então o número 12. Até mesmo podem fazer com estes tecidos que fica bonito, fazer aqueles sacos para transportar, por exemplo, os tabuleiros dos bolos, que fica muito bem também. Depois eles lançaram também outro que eu acho lindíssimo, que é um tecido com riscas, que vai exatamente combinar aqui nestes tons, estão a ver? Vocês podem usar a risca ao alto, mas como em determinadas situações também podem usar a risca atravessada, que também fica bonito, porque ela parece ter aqui um recorte como se fosse uma renda. Em que as riscas é então o número 13. Depois, ainda dentro deste registro, aqui deste lado, do lado das melancias, nós temos este tecido que é o xadrez floral, estão a ver, que combina aqui, é exatamente a mesma barra, se caso vocês queiram fazer o individual, por exemplo, com este xadrez por trás podem fazer um avental onde podem, por exemplo, usar uma sarja amarela, que eu acho que fica giro, ou mesmo uma sarja vermelha, que nós temos disponível aqui na loja. Este é o número. Em que este xadrez será o 14. E depois lá está, se vocês quiserem, por exemplo, fazer um avental vermelho, podem fazer. Aqui nós temos a sarjinha vermelha. Estão a ver? Temos aqui a sarjinha vermelha, em que a sarja vermelha será o número 15. Mas também podem usar uma sarja amarela, se quiserem uma coisa a fazer mais contraste, que também fica muito bem. E em que a sarja amarela será o número 16. Depois, se vocês quiserem dar aqui um toque de graça, nós temos este galão aqui em que temos disponível em várias cores. Se vocês quiserem dar aqui um ar de graça, podem usar este galão vermelho que fica aqui muito bem, estão a ver? Este é um galãozinho de pestana que dá para vocês meterem na pestana, mesmo para fazer uma carteira. Se quiserem pôr, por exemplo, nos individuais, também fica muito bem este galão aqui metido nos individuais. Reparem aqui o pormenor. Estão a ver? E dá aqui um toque completamente diferente à peça. Portanto, nós temos este galão disponível em várias cores, em que este galão será o número 17. Para além disso, temos também o xadrez por si só em tons vermelhos. Caso vocês queiram, por exemplo, fazer um cesto do pão, por exemplo, usarem assim, por exemplo, este e depois porem só um apontamento neste, ou mesmo num avental, se não quiserem pôr um padrão com tanta flor, porque gostem, nós temos muitas clientes que gostam de coisas mais sóbrias, portanto podem sempre pôr só este xadrezinho, que também fica bem, e este é o número 18. Depois, ainda dentro desta linhagem, eles depois, em parceria com esta coleção que eu acho lindíssima e tem tudo a ver com as flores e com os frutos que aqui se propõem, têm este tecido das joaninhas, que eu acho espetacular também. Este tecido das joaninhas, combinado com este, fica inclusivamente bonito até para fazerem um vestido para uma menina pequenina, para a altura do verão, fica muito bonito. Portanto, em que o das joaninhas é então o número 19. Portanto, como veem, ele fica muito bem assim. Seja para vocês fazerem a decoração de casa ou para fazer uma carteira, porque nós temos clientes que gostam muito de joaninhas, mas acho que fica muito bonito. Por exemplo, imaginem fazerem um calçãozinho neste xadrez e depois fazerem, por exemplo, uma blusinha com estas joaninhas, ou fazerem um vestido para aquelas crianças mais pequenininhas, fica muito bonito também. E depois podem, lá está, este galão aqui dá-lhe uma graça muito grande. Faz logo ali toda a diferença.
Pronto, volto a lembrar que o das Joaninhas é então o número 19. Ainda dentro desta linhagem e dentro desta coleção, eles lançaram também este floral que eu acho espetacular. Imaginem, por exemplo, este floral para fazer um vestido para uma menina mais crescida. Acho que fica espetacular. Para além de ficar bem para fazer os ditos aventais, como veem, ele combina bem aqui, tanto com a sarja vermelha como com a sarja amarela. Também podem combinar com uma sarja verde, mas acho que para fazer um vestido para uma menina aí dos seus 5, 6 anos, também fica espetacular este padrão. Pronto. E este então é o número 20. E lá está ele também, este floral, se vocês forem ver, é exatamente o tom e o mesmo padrão desta carteira. Estão a ver? Que é exatamente o mesmo padrão. Portanto, caso vocês depois queiram fazer, por exemplo, uma mala ou uma peça diferente, têm sempre aqui esta possibilidade. Ora, ainda dentro desta coleção, temos aqui mais uns quantos. Portanto, à semelhança do que eles lançaram do verde para os individuais, temos também o das melancias, que é o número 21, que eu sou fã deste tecido. Estão a ver, ela é exatamente o mesmo padrão. Este tecido, até mesmo para vocês fazerem uma barra numa toalha de praia, acho que fica bonito. Portanto, como veem, as possibilidades são muitas. Para os aventais, para fazer a decoração de uma cozinha, uma cortina. Acho que é espetacular. Portanto, o das melancias é então o número 21. Todos estes tecidos, volto a lembrar, que são tecidos da Fuxiques e Fricotes, em estampagem digital, com 1,5 m de largura e 100% algodão. São tecidos de muito boa qualidade. E depois, por último, entretanto, nós temos também aqui o waffles vermelho, caso vocês queiram fazer, por exemplo, um pano da louça e que queiram pôr uma barra destas das melancias, acho que fica lindíssimo. Em que o waffles vermelho será o número 22 e uma vez mais este galão fica aqui espetacular, estão a ver? E depois, ainda dentro desta coleção, nós temos aqui 3 florais, portanto, é o mesmo padrão, mas em 3 cores diferentes. Que encaixam na perfeição nesta coleção também, em especial nas bolsinhas. Mas por si só também são muito bonitos, seja para fazer um vestidinho para criança, até mesmo uma blusa para o rancho folclórico, nós achamos que este padrão fica muito bem. Portanto, temos este padrão de flores miudinhas disponível em 3 cores. Mesmo para carteiras e tudo fica muito bem, porque o padrão é pequeno, mesmo que queiram fazer uma carteirinha pequena, este padrão encaixa muito, muito bem. Portanto, neste caso, nós vamos considerar em que o 23 é a florinha com o fundo azul. O 24 é a florinha com o fundo verde. E o 25 é a florinha com o fundo pérola. Pronto, podem ser usados assim, ou como digo, combinados com esta coleção. Lá está, os lindos alentejanos, se vocês quiserem fazer uma carteirinha com estas florinhas, olhem só como fica bem. Uma capa de livro, uma capa de agenda, uma carteira, uma mala, fazerem uma mala e depois fazerem, por exemplo, as abas com este floral. Portanto, como veem, as hipóteses são muitas. Depois, em termos de galões, rendas e coisas que vocês queiram usar para adornar os vossos trabalhos, nós temos uma panóplia muito grande de artigos aqui na loja. É uma questão de vocês nos mandarem mensagem e depois nós também vos enviamos fotografias dentro daquilo que temos disponível e que vocês gostem. Portanto, espero que tenham gostado desta mini apresentação. Brevemente nós faremos mais vídeos para vocês conhecerem outros artigos, que acaba por ser também fácil para vocês verem. Todos os artigos serão numerados caso vocês queiram saber preços ou pedirem, portanto pela numeração é sempre a forma mais fácil. Pronto, até breve, um beijinho grande, obrigada!